Enfim. Encadernador, não é? O encadernador. Encadernador, Não, mas, cara, isso é clássico, mas é Binder mesmo. É Binder. É mais fácil. Ok, menos mal. William Binder, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Como você escreve? Eu e o Rafael ainda estamos aqui working out algumas catchphrases, né, Rafael? A gente não sabe ainda como começar uma frase memorável. Sabe, tipo, pá, o nosso podcast, sabe? Então a gente está indo no improviso, né, cara? Talvez um convidado dê essa frase para nós. Exatamente. Né? Ele vai falar, né? Como o Will Binder é copy, né? Quem sabe também ele manda ele sabe, vamos ver. Exatamente. Estarei atento. Então, cara, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. E a ideia do podcast é falar sobre um assunto que a gente... Cara, eu não sei se alguém fala sobre esse assunto, pelo menos não de forma sistemática e profunda, que é a bendita da escrita, né, cara? E a escrita não só no sentido de... a escrita indo desde o marketing digital, que é a sua praia, né? Sim. Até chegando, sei lá, até a poesia, passando pela literatura, fazer um overview aí, um panorama. Mas nós resolvemos chamar você, Will, que eu conheço um pouco da sua história, e hoje em dia você é conhecido como o cara que defende os e-mails, né? Aliás, eu comecei a escrever e-mails mais frequentes por sua causa, porque, salvo engano, foi você que influenciou o Elton, né? O Elton Luiz. Eu sei que você já falou sobre e-mails também em alguns masterminds, e você tem essa visão que para muita gente é tipo escandalosa, né? Que e-mail e escrita ainda funciona. E eu confirmo isso, né? Só que antes disso também, você me contou que você começou na internet com um site de postagens virais, né? Que depois você vendeu, inclusive, etc. Ou seja, você é um macaco velho no mercado digital e você começou com a escrita, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você são duas, na verdade, né? Will, você sempre escreveu ou foi algo assim que, cara, você começou a fazê-lo porque tinha necessidade, precisava ganhar dinheiro? E segundo, como foi que você entrou na internet com esse negócio de escrita? Porque naquela época, hoje em dia é fácil, né? Muita gente fala sobre isso, mas naquela época é um negócio assim, era um negócio muito distante, eu acho. Então, como raio isso aconteceu? Cara, a escrita aconteceu de uma forma natural para mim, porque era o jeito que eu conseguia me comunicar. Se dependesse da fala, da conversa, eu tava ferrado, assim, tipo, sei lá, tô com 35, sei lá, 20 anos atrás, com 15 ali, tipo, o início da adolescência, para falar com mulher mesmo, tava fudido, tá ligado? Tava fudido. Então foi um pouco de sobrevivência. Assim, eu falei, bicho, aí era a época de MSN, né? Aquelas paradas assim. Então, tipo, porra, aqui eu consigo pensar com calma e escrever alguma coisa, né? Eu consigo soar menos idiota. Isso faz sentido. Foi um pouco mais desse lado. Eu acho que o pessoal da era pré-Tinder talvez não entenda isso, né? Que os caras competem com o corpo e tal, né? E aí ali não tinha como, era foto do skatista, do patinho, né? Tinha sido... Chacoalhava a tela da... Chacoalhava a tela. Mas esses eram os artifícios, assim, então... Mas, cara, se olhando para trás, foi eu nunca fui, tipo, falar pra você que era um leitor assíduo, assim, que eu já desde moleque... Não, porra nenhuma, não lia merda nenhuma, muito pouco. Gostava mais, assim, de assistir as paradas mesmo, sei lá, gostava dessas bobagens que as pessoas, os moleques via, Dragon Ball. Eu lembro, cara, que... Bobagem não, respeito, bobagem, cara. Ele leva a sério de bobagem Dragon Ball, uma prima. Assim, no sentido de que é o que a gente fazia para perder o tempo, né? Ali, às vezes ficava assistindo essas coisas. Não tinha nenhuma fantasia em relação a ser um artista, ser um escritor. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Mas eu lembro, cara, engraçado, por que eu liguei uma coisa com a outra? Que até um tempo atrás, acho que foi ano passado, a minha mãe achou um caderninho, cara, desses de escola, tipo, que era aqueles de capa dura, sabe? Que era uma capa azul, assim, ele não tinha aquelas espiral, né? Ele era todas as páginas, todas juntas, assim. Sim. Ela achou um caderninho desse, eu acho que eu devia ter uns 11 anos. E era um livro que eu escrevi sobre Dragon Ball a pedido da professora lá de português. Eu peguei a história do Goku.
Um fanfic. Inventei uma maluquice lá. Então, assim, olhando, eu nem lembro, assim, não tenho essa consciência, assim, de como foi isso. Foi provavelmente o estímulo da escola, mas eu lembro de ter gostado de fazer, né, do resultado, assim, porra, agora eu que mando aqui no Goku, né, eu que vou dizer o que ele vai fazer. Então, isso me agradou na época, mas, assim, sem pretensão nenhuma de carreira ou qualquer coisa do tipo, tanto é que parou aí, né. Aí eu lembro que, assim... Desculpa, só um adendo aqui. Isso é importante, Sim. porque acho que tem uma galera que acha que. A gente sempre fala sobre isso aqui, o Rafael temos uma oficina de escrita, né? A gente sabe que os alunos, eles às vezes, eles precisam se sentir autorizados a escrever, né? E eles acham que, assim, eu só posso escrever se na infância, por exemplo, eu tivesse sido um leitor assíduo, né? Eu tivesse devorado os livros. Eu também não li porra nenhuma até meus 20 anos de idade, não li quase nada, entendeu? Então é importante também você chegar com essa experiência, tipo assim, cara, você não lia nada, você era uma coisa meio que inata, no sentido de você gostou de contar história, Sim. mas, assim, não rolou uma infância mágica, uma infância, digamos, aquela infância de fantasia de escritor, né? Pô, Não, Meu nada. pai lia, né? Tinha uma biblioteca tem um conhecimento enorme, eu ficava o dia inteiro específico, uma lá. biblioteca enorme, exatamente, né? Mas aqui, ó, vou trazer um pouco de poesia, então. É verdade, aqui falando com vocês agora em voz alta e ouvindo vocês falar, uma coisa que é real é que eu até escrevi um e-mail sobre isso um tempo atrás. Que apesar de eu não ter tido esse hábito de leitura, né, enfim, todo esse glamour por trás da escrita ou das artes e tal, eu desde criança, cara, eu tinha naturalmente um desejo de, vamos dizer assim, desmontar as criações. Seja um desenho, eu ficava pirando assim, cara, como que esse cara faz essa porra desse desenho desse Dragon Ball, o cara faz um Kamehameha, como que ele anima isso? Tipo, isso eu sempre me peguei pensando, sabe, assim, aí no cinema, um pouco mais tarde, onde tá o diretor dessa cena? Sabe, uma parada assim de olhar por trás? Você queria. Eu acho que esse é até um indicativo de que a pessoa gosta do negócio. Quer dizer, você queria usar aquilo mais como um estímulo para criar, né? Você estava preocupado em como criar um negócio, como se faz um negócio assim, né? Não era só uma questão contemplativa do tipo, que maneiro, mas você não se imagina vendo, tipo, pô, como que os caras fazem isso, né? E isso é engraçado também porque as pessoas geralmente têm esse tipo de ímpeto de desconstrução com coisas materiais, né? Por exemplo, meu pai teve esse ímpeto, Exato. mas sempre com coisas tipo com motor, com relógio, não com obras criativas, né? O que é mais raro, né? Um pouquinho mais raro nesse sentido. Exato, então, até o e-mail que eu escrevo, eu faço um paralelo justamente com isso, né? Que eu não fui a criança que ganhava um carrinho de controle remoto e desmontava a parada inteira. Não, eu pegava, sei lá, essas criações audiovisuais ou textuais e tentava, porra, o que tem aqui por trás? Até texto, assim, eu gosto de olhar para, sei lá, tentar ver a estrutura por trás, ou né, o que está por trás do que está sendo dito, né? Tipo, como ele construiu aquilo. Então, assim, aí trazendo um pouco mais de poesia para essa infância, para esse início, e essa inclinação eu sempre tive, assim, sabe, esse desejo de desconstruir o negócio para entender como é que foi feito, né? Mas, cara, foi assim, então, aí um pouco na adolescência, jogando muito CS, era essa a minha adolescência, Na até Lan House? Em Lan House ou não? Você jogava em Lan casa? House, Lan porra, House. meu. Ter Ganhei computador era coisa de campeonato. rico, né? Assim, era um negócio muito. Não tinha como. O meu computador não rodava, né? A parada, era um negócio assim. Mas não, joguei bastante. Mas tem um outro fator importante nisso tudo. Eu joguei muito RPG. E eu mestrava RPG, então, tipo. Mestral, isso aí só os nerds vão entender isso aí, cara. Só os nerds do meu hard vão entender. Diz muita coisa, assim. Eu nunca fui muito a fundo naquelas porra de vampiro e coisa assim, não. Era D&D normalzão mesmo. Mas, porra, passei ali, sei lá, dos 12, talvez 11 anos, assim, até uns 16. O grosso ali da início da adolescência, jogando bastante RPG. E inventava os RPG de Dragon Ball, que, puta, devia ser uma coisa grotesca, se olhando para trás. Mas eu acho que, de alguma forma, tem esse lado criativo, né, de, sei lá, de querer mandar em alguma coisa, assim, né, falar, nossa, porra, aqui que eu vou definir como é que vai ser e tal, e começar a criar em cima disso. Aí eu acho que a escrita foi o mais natural para eu me comunicar, né? Eu não me comunicava tão bem na fala,
Acho que a escrita eu conseguia pensar, sei lá, estruturar melhor. E assim foi indo, cara. E aí, quando chegou, agora trazendo um pouco, né, para a segunda pergunta que você fez, né, do início da internet, cara, eu digo que oficialmente, assim, eu comecei na internet em 2008, que foi a primeira vez que eu decidi que eu queria ganhar dinheiro. Tipo, eu falei, cara, eu já tinha feito uns blogs, assim, umas coisas tosqueiras, assim, para compartilhar com amigo e tal, mas em 2008 eu queria copiar, eu não sei se vocês conhecem o Judão, Judão. Judão? judão.com.br, é um site de cultura pop que era do Borbs. Caraca. Não. De Era o cabeça. antigo, antes era chamado Cu do Judas, era Cu do Ah, Judas. com o Judas eu lembro. Com o Judas eu lembro. Aí virou o Judão, que era mais politicamente correto. Né? Ah, tá. Mas assim, virou o Judão e já faz tempo pra caralho que virou o Judão. Né? Então, tipo, 2008 já era Judão. Mas ele é lá da, tipo, porra, era, sei lá, página do Rafinha, tinha o cu do Judas, era tipo Não dessa entendo, vibe. né? Dessa época também, né, cara? Mais ou menos. O pessoal. Não entendo. Anegão. Era assim, tinha essa. É, Eu acho que o do Judão era até antes. era até antes. Mas o ponto é que ele falava de cultura pop. Então, o que era cultura pop? Ele falava de música, cinema, série, quadrinhos. E eu gostava pra caramba. Na época assistia uma porrada de série e tal. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou copiar esse filho da puta aqui e eu vou fazer um site desse, porque eu acho da hora, eu gosto de falar disso, eu gosto de escrever, ler sobre o assunto. E aí eu tentei copiar e foi assim um projeto que deu super errado, assim, tipo, não tinha visita, não tinha audiência. Falar, pô, deu mó certo e tal. Não, cara, foi a iniciativa tosca, mas que eu coloquei o negócio no ar, isso foi 2008, né, que eu coloco. 2007 para 2008. E aí, em 2008, eu entrei na faculdade. Eu fui fazer engenharia da computação na Unifei. E aí, eu entrei na faculdade, fui morar pela primeira vez fora da casa dos meus pais. Puta, Itajubá é uma cidade minúscula, universitária, um monte de república. Minha vida virou de cabeça, né? E acabou que eu deixei de lado o projeto. E aí, em 2009, tinha passado um ano já lá, eu retomei a ideia de, porra, agora sim eu vou ganhar dinheiro. E aí eu fiquei nesse tempo vendo, estudando as coisas, via os cheques, né? Na época, o Google AdSense enviava um cheque, cara. Emitia um cheque no nome da pessoa. O Meu que Deus do céu. era sensacional, entendeu? Na Porque assim, história. hoje é o print da Hotmart, só que na época você tinha uma prova material, assim, o cara mandava para você o cheque, tá ligado? Então, Nossa, imagina hoje como é que seria, né? Os cheques enquadrados, assim. Aquele chequezão do Luciano Huck, né? Silvio Santos. né? Tipo, era o tamanho normal. Aí eu sei que eu fui bem, cara, eu fui bem, caí muito nesse bait, assim, de tipo, fique rico online, sabe? Fique rico trabalhando de pijama na sua casa, com blogs e não sei o quê. E na época calhou de eu cair, assim, num cara que fazia um trabalho legal, né? Que depois eu acabei conhecendo pessoalmente e tudo mais. Mas, enfim, aí eu vi nessa parada, eu falei, porra, então quer dizer que o cara com um blogzinho, ele consegue tacar uns anúncios ali e começar a ganhar dinheiro. Aí ele ganhava dinheiro com visita, é isso, com audiência, que depois ele transformava em. Exato. Ele tinha um anúncio dentro do blog lá do site dele, então toda vez que a pessoa entrava e clicava no anúncio, ele ganhava alguns centavos de dólar lá. E eu ainda falei, porra, ganhar em dólar, velho. Eu era um idiota, mas eu já sabia que era melhor que ganhar em real, né? Aí eu falei, pô, me interessa. E aí foi assim, aí eu entendi, eu comecei a fazer umas cópias escancaradas, assim, porra, é isso que o cara posta, então eu vou postar um negócio parecido, né? Ia fazendo essas coisas assim, e foi dando certo, cara. Então, eu lembro, foi em 2009, com toda certeza, e em junho, julho, assim, de 2009, eu estava ganhando dinheiro oficialmente, eu estava recebendo dinheiro do Google AdSense. Era mais ou menos essa época do ano, assim, na metade do ano. Cara, e foi muito rápido, assim, coisa de uns 4 meses, 5 meses, eu já estava me bancando na faculdade. Caraca. Não tinha muita gente também fazendo isso, né, assim, nessa época, né? Não tinha, cara. Tinha uma bolha, assim, a galera que eu acompanhava, mas comparado com hoje, assim, bicho, era bem menos pessoas. O acesso, o que me... Puta, isso eu tenho que agradecer meus pais, né? O que me deu muita, vamos dizer assim, vantagem foi ler e ouvir em inglês, cara.
Ah, cara. Isso Todo até hoje, material. né, cara? Sim. Até hoje. Mas, porra, já naquela. Porque assim, não tinha quem produzia conteúdo direito sobre isso. No Brasil, então, meu, muito menos. Então, depois que caiu no meu colo que era possível fazer isso, eu tinha acreditado, eu tinha visto que dava, eu comecei a me enfiar em fórum, né, no underground ali da internet, né, porque que era o que rodava, né. Hoje em dia, com a rede social é muito mais evidente, assim, né, Mais os fácil, conteúdos, né? é mais fácil. Fácil por um lado, né? E aí foi aí, cara. Então, isso foi em 2008, 2009. Eu criei um blog que falava basicamente sobre qualquer coisa, né? Era tipo qualquer coisa que dava Portal audiência. de notícias, hein? Exato, era um portal de notícia. Eu lembro, inclusive, não me orgulho disso, mas uma das coisas que mais me deu dinheiro no primeiro ano, acho que foi no primeiro ano, foi o acidente que o Felipe Massa sofreu na Fórmula 1. Porra, estourei o negócio, cara. Eu fiquei, era tipo, que muitas das visitas era do Google, né? Então as pessoas, aconteceu a tragédia, as pessoas queriam ver foto, caramba, jogava no Google, era tipo G1 e eu tava em segundo lugar. Cacete. E aí eu coloquei uns clickbait maluco, porra, mas recebia visita pra caralho, pra caralho. Só que era uma porra da desgraça do cara lá, sei lá, nem lembro qual foi a história, mas eu sei que foi tenso o negócio. E eu acho que isso foi em 2009. Então eu vivia dessas merda, cara. Né? Tipo, era assim, esses trending topics sempre dava picos de audiência, que se a gente conseguisse cravar uns lugares bons ali na busca, meu, é tráfego grátis. Né? Cara, você Então, virou tipo um jornalista, digamos, autônomo, né? Porque, é, né? É isso, né? De... era isso, cara. Tipo, grande parte era isso, né? Então, tinha esse lado dos trend topics. Então, são assuntos que sobe e desce naturalmente, como existe até hoje. Se a gente abrir aqui qualquer, sei lá, Google Trends da vida, vai ter um assunto aleatório ali que tá bombando. E também tem os tópicos mais perenes, né? Então, os assuntos que as pessoas sempre buscam. Então, tinha esses dois lados do trabalho, vamos dizer assim, que eu ficava ligado. Então, porra, beleza, tem os acidentes, tem não só acidente, né, mas tem as pautas quentes e tem aquelas pautas que, meu, sei lá, eu tive blog ganhar uma vez, cara. dinheiro, Hã? você pode falar, ganhar dinheiro, emagrecimento, essas coisas. Eu tive um que deu muito dinheiro, teve gente que fez muito dinheiro com isso aí, que era de passagem aérea. Era aí foi um blog à parte que eu fiz, que era só sobre passagem aérea. E por que é interessante? A gente vê pelo produto, né? O produto ele já é relativamente caro, né? O serviço ali que a pessoa está comprando. Naturalmente, os anunciantes estão dispostos a gastar mais. Consequentemente, então, os anúncios são mais caros e quem disponibilizar esses anúncios ali no site ganha mais. Então, era um excelente nicho, assim, um mercado que funcionava bem. Então, Como é que era isso aí, Will? Tipo assim, era um blog como é que funcionava o conteúdo para esse negócio? Eu não entendi muito bem. cara, a gente ficava ligado em promoções. Promoções. Entendi. Também, aí tem um quê de pauta quente. E também ficava atrás das palavras-chave. Então, por exemplo, passagens aéreas para Brasília. Porra, você ranqueia nisso aí, que hoje é muito mais difícil. Porque tem Decolar, Sky, Scanner, sei lá, tá uma porrada de site. Na época era literalmente tudo, literalmente não, mas era tudo mato no sentido. Pra você ter ideia, eu fiz um blog uma vez, cara, também não me orgulho. Mas aqui eu acho que o podcast é para contar os podres, né? Eu criei um site uma vez que chamava Decolar Passagens. Era um blog, né? Então, assim, era claramente uma cópia da porra do Decolar. Porque a galera, tipo, tinha, sei lá, 200 mil buscas por mês para a palavra-chave Decolar Passagens. O que eles queriam? Entrar no site da Decolar. Caraca, eu não sei o que era Decolar Passagem. Aí, beleza, o Decolar ficava em primeiro, mas o meu ficava em segundo, sabe? Tipo... Aí teve uma vez, cara, que eu não sei o que foi lá que a Decolar fez com o SEO, que o Google baniu o site deles inteiro dos resultados. Saiu o site dele em primeiro, o meu foi para primeiro lugar. Porra, eu fiz uma nota na época, eu acho que eu tava fazendo, tipo, que era, na época, para mim era bastante dinheiro, era $500 por dia. Porra, até hoje é muito dinheiro. Até hoje, não, hoje, eu digo, né, na proporção da AdSense, sim.
realmente, né? O dólar, eu não lembro quanto era o dólar na época, mas eu acho que na época o dólar não estava Era tão. 5, não era 5. Eu Acho lembro que porque estava ainda 3, alguma coisa assim. nos- Mas de qualquer forma, é bastante dinheiro, era bastante dinheiro. Infelizmente não durou para sempre. Ficou, acho que, sei lá, uns 5 dias, assim, tipo, fez uma grana boa, e aí depois eles recuperaram o site. Mas era assim, né? Tipo, isso foi foda, porque bem nessa época aí, então de 2009 até 2012, assim, cara, era essas ratarias, sabe? Tipo, meu, era, putz, terra sem lei, assim, entendeu? Tem outro caso interessante. Nessa parada que a gente entendeu que existia alguns volumes, algumas pesquisas que aconteciam num volume consistente, por exemplo, decolar passagens, como ganhar dinheiro online e uma infinidade de outras, eu digo eu e alguns amigos, a gente descobriu que tinha algumas dessas palavras-chave que naturalmente valiam mais dinheiro do que outras. E uma das que mais valiam era a marca de roupa. Era também um nicho bom. Inclusive, por conta disso, eu comprei o domínio uma vez, lacostebrasil.com. O que eu fazia, velho? Eu falava da porra da Lacoste lá, tipo, camisetas da Lacoste, camisas, nova coleção. Cara, você já escreveu sobre tudo, né? Tudo. Inclusive, eu tive também sobre mechas californianas. Mechascalifornianas.net. Então, assim, dá para dizer que eu já escrevi isso. Era moda, era moda. Era moda, o negócio tava bombando, as meninas queriam saber como fazia e tal. Então, cara, foi um esgotão, assim, a verdade, né? Atirando para todo lado, querendo tráfego a todo custo ali, tráfego grátis em volume, para monetizar com a AdSense. Naturalmente, como vocês podem adivinhar, quem vai nos ouvir também, não deu certo, né? Então, tipo, teve uma mudança específica do Google. Eu nem lembro o nome da atualização, mas na época eles soltavam várias atualizações, era tipo, tinha o Pinguim, aí tinha não sei o que lá. Isso foi ali 2012 para 2013, cara, foi realmente da noite pro dia, eu perdi a audiência de todos os meus sites. Caraca. Por quê? O conteúdo era um lixo, né? Eu não tinha autoridade sobre nenhum dos assuntos, principalmente sobre o México californiano, que vocês podem. Não tinha nem razão para ficar triste. Assim. E aí, mas foi assim, cortou tudo. Na época, cara, eu tinha acho que uns 20 sites, assim, mais ou menos, que eu lembro o número, mais ou menos por aí. Sozinho você fazia isso aí ou tinha um. Cara, nessa época eu fazia sozinho. Aí o próximo projeto, que é o que eu vou entrar, finalmente até vai mais de encontro com a pergunta que o Raul fez, aí eu já tive equipe, eu já estava um pouco mais ligado. Mas eu fazia porque, porra, não tinha tempo livre, né, velho? Fazia merda nenhuma da vida. Faculdade não prestava atenção, eu não fazia merda nenhuma na faculdade federal, era puta merda. E aí, enfim. E aí, o resumo da ópera foi que de 2012 ali, 2013, eu acho que foi no começo de 2013, eu sei que cortou tudo. Eu parei de receber visitas no site, naturalmente parei de fazer dinheiro. E aí foi um momento assim que eu falei, porra, quer saber? Eu vou levar a sério aqui a faculdade, quero formar logo, acabar com essa merda. E aí eu fiquei uns 6 meses, sem fazer nada. Até que no fim da faculdade, estava no final do penúltimo ano, a faculdade, aí eu mudei para administração, eu entrei em engenharia, vi que não ia formar, mudei para administração. Aí no final do quarto ano de administração tinha uma matéria de pesquisa, chamava pesquisa de marketing. Muito boa, por sinal, professora muito boa. E aí a professora sugeriu que a gente buscasse modelos de negócio que estavam bombando lá nos Estados Unidos ou no mundo, enfim. E aí caiu no meu colo, velho, o site chamado Upworth. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Chama Upworth. UPWORTHY.com. Esse site, cara, na época, isso foi, então, final de 2013, isso eu sei com certeza. Esse site, cara, na época, ele era o site que tinha atingido um volume específico, era o site que mais crescia em termos de audiência da história. Assim, foi o mais rápido. Tinha passado o BuzzFeed, tinha passado, sei lá, o Washington Post, sei lá,
várias comparações lá que fizeram, New York Times, eu não lembro quais eram as referências. Eu sei que era muito grande o nível de audiência deles em pouco tempo. E caiu no meu colo, durante essa pesquisa de marketing, uma palestra que os fundadores desse site deram no SXSW, aquele South by Southwest lá, que é um evento de tecnologia, né, que fala de música também, de tendências e o caralho. Caiu no meu colo esse negócio, não lembro como, e ele dava o playbook exato, o modus operandi do site funcionar. E esse site, cara, ele era um site, hoje, assim, tipo, claramente esquerdista, né, que falava de causas sociais. Então, o que a gente... O exemplo era vamos dizer assim, os primórdios do Catraca Livre. É. O Catraca Livre, ele foi um dos caras que copiou esse maluco também. Mas aí, no fim das contas, eu vi o modus operandi desse cara e era muito simples. Era basicamente você criar clickbaits em cima de temas relacionados com causas sociais, porque eles descobriram que eram os temas que mais viralizavam no Facebook. Então, aí eu já com um pouco de experiência ali de escrita, de blogagem, não sei o que. Beleza, entendi. Eu acho que a dinâmica, beleza, vou deixar de fora o Google e vou focar no Facebook. E nessa época, o tráfego orgânico do Facebook era bizarro. Monstruoso. Bizarro. Inclusive para link. Né? Então, hoje a gente vê, assim, por exemplo, essas viralizações de vídeos curtos, né? Ou até de texto mesmo, de carrossel, sei lá, que é mais raro, mas às vezes acontece. O conteúdo está viralizando dentro da plataforma e fica ali dentro. Na época, o Facebook era muito generoso, porque ele distribuía link. Então, o modelo de negócio desse site era justamente isso. Eles criavam a notícia e todo o modus operandi dele era para priorizar aquele cardzinho que a gente vê aparecendo no feed do Facebook. Então, tinha, sei lá, uma equipe, sei lá, de quantas pessoas, olhando para a imagem, o título e para a descrição que acompanhava ali o negócio, porque era o 80-20 da coisa, né? Era o que ia trazer a audiência. Cara, eu vi essa parada, eu fiquei maluco, velho. Falei, puta que pariu, eu consigo fazer umas gambiarra aqui e a brasileira copiar esses caras. E aí, acabou que eu terminei essa disciplina, voltei para casa dos meus pais, estava de férias, sem porra nenhuma para fazer, indo pro último ano da faculdade. Cara, eu fiquei trancado no quarto, montando o site, fazendo essa parada acontecer. Eu falei, porra, eu vou viralizar conteúdo, eu vou conseguir bater essa audiência. E aí eu fiquei dezembro, que eu estava nas férias, de dezembro até março, quando voltou as aulas, eu fiquei 100% nisso daí, produzindo, tentando viralizar. Eu lembro que eu não falei para ninguém, assim, tipo, eu tava tão obcecado pelo jogo ali do algoritmo de, cara, eu vou decifrar essa parada, sabe? Tipo assim, eu não tinha falado nem pra Fran, né? Hoje é minha esposa, namorada na época. Eu não tinha nem contado pra ela que eu tava fazendo essa porra. Ela tava lá trancado no quarto, não dava satisfação. Não dava satisfação nenhuma, né? Tava ali quase, de repente, perdendo o relacionamento, né? Mas eu lembro assim, cara, não falei para ninguém, tipo, amigo, porque eu realmente queria provar a tese de que era possível viralizar sem ter um impulso inicial de amigos, sabe? Assim, tipo, de conhecidos. O que é bobeira, né? Sei lá. Orgulho besta da minha cabeça. Sei lá por que eu coloquei essa missão. Eu sei que acabou que deu certo. E aí, para resumir a história, eu acabei levando esse projeto para a disciplina, para finalizar o curso de administração, lá o trabalho final de graduação. Então, eu levei o modelo de negócio para lá. No primeiro ano, eu consegui atingir 40 milhões de usuários no site com esse modelo, cara. Pegando pauta quente ali, viralzinho e tal, e atraía para o site, monetizava com a AdSense, da mesma forma que no passado. Ali eu já estava um pouquinho mais cascudo, né? Já tinha feito merdas anteriores, então eu falei, cara, eu quero realmente fazer um conteúdo legal. Só que 99% do conteúdo que eu publiquei nesse site, ele era curadoria. Então, já pela experiência, beleza, talvez eu não conseguisse produzir um conteúdo da hora, mas eu sabia identificar um conteúdo da hora. Isso é importante, cara. Aí eu pegava, o meu trabalho era de reembalar bons conteúdos.
Então tinha, sei lá, o vídeo do veterano da Segunda Guerra Mundial, que não sei o quê. Aí se fazia um puta clickbait, assim, a minha consciência me acalmava, dizendo que eu estava pelo menos divulgando bons conteúdos, ao contrário, que no passado era tipo mechas californianas, o cacete, assim. Que eram conteúdos assim legais, na maioria das vezes eram bacanas, não era com viés esquerdista, na maioria das vezes, assim, tipo, tinha um quê, na época até flertava bem com o progressismo, com todas as pautas defendidas pela esquerda, mas na época, eu tava, sei lá, para mim, tava começando lá a onda Olavete, o movimento do Olavo ali foi 2014, acho que a Dilma, né, que o Olavo começou a sair da bolha mais intelectual e começou 2013 eu conheci o Olavo. 2013 eu conheci o Olavo, você estava lá né, sobre o veterano da Segunda Guerra Mundial. O Olavo, provavelmente. O Olavo já compartilhou um post desse site, que era... qual que era o título, cara? Porra, eu fiquei... Depois que eu conheci ele e tal, eu fiquei muito orgulhoso. O post era mais ou menos assim o título: 40 imagens que se fossem tiradas... 40 fotos que se fossem tiradas hoje teriam levado os pais à prisão, sei lá, alguma coisa assim. Esse tipo funciona muito bem, né, cara? Aí a foto de capa era um moleque tomando uma latinha de cerveja, tá ligado? Um moleque assim, tipo, 5 anos de idade. É bem Olavo. Aí ele compartilhou essa porra uma vez. E aí, cara, teve várias histórias dessas, assim, de... Realmente, eu fiquei bem na surdina, né? Tipo, eu não aparecia no site, era um trabalho de bastidor. Eu assinava só com o Will, não mostrava meu rosto, não mostrava sobrenome. Propositalmente, eu queria ficar escondido mesmo. E assim foi, cara, de 2013. Então, para encurtar a história, de 2013... final de 2013, quando eu criei o site, eu vendi ele em 2020, janeiro de 2020. Ficou uns 7 anos, então, com ele, 8 anos ali. Foram assim. Então, aí eu me formei da faculdade, fiquei 100% no site, coisa e tal. Mas, assim, eu vejo, olhando para trás, apesar de ter tido uma experiência anterior que me ajudou muito a aproveitar ali, surfar o hype, cara, muito do meu sucesso foi timing, tá ligado? Eu não era um criador de conteúdo fora de série, não era. Definitivamente não era um bom gestor. Eu já com nenhuma habilidade especial. A minha grande vantagem, que eu vejo olhando para trás, sendo assim, bem sóbrio, foi ter entrado no momento certo. E, claro, ter tido, claro... observado a oportunidade também, né? Você observou a oportunidade e, mais importante, né, cara, você agiu, você escreveu, você produziu, foi atrás, tem sangue no olho. Porque, cara, não é fácil também você escrever tanto assim, né? Não é fácil. Teve uma época em que uma moça me chamou para gente fazer... Era mais ou menos a mesma ideia, só que era viralizar o site de política, né? Eu cheguei a escrever alguns artigos de política, só que assim, cara, é um assunto que depois de um mês mais ou menos escrevendo esse negócio aí, perdeu aqui. Eu fiquei com vontade de me matar, né, cara? Muito deprimente, mas horrível ficar criando aquele clickbait em cima de Dilma, sai fora. Então, e assim, por exemplo, você falou, né, de escrever para mechas californianas, escrever para camisas da Lacoste, são assuntos assim que não te interessam, muito provavelmente, né? Naturalmente. Né? Então, assim, você precisa gastar um tempo com aquilo. Então, tudo isso também é difícil, né, de fazer, né? Eu acho que assim, é uma oportunidade também que no passado vários escritores matariam para ter uma oportunidade mais ou menos assim. Quer dizer, eu posso escrever umas porcaria aqui, ganho uma grana e depois eu tenho, sei lá, minha obra para escrever, etc e tal, né? E eu acho que hoje, aí eu acho que talvez você vai chegar aí, né? Assim, como que você saiu dos bastidores, né? Assim, o Will começou a produzir, enfim, né? Mas de fato, o Olavo mesmo, para falar dele, ele falava, né, que ele escreveu sobre ET naquelas revistas do tipo, aquelas revistas meio esotéricas, assim, né? E ele falou assim: eu escrevi isso para pagar o leite das crianças, não é porque eu gostava desses assuntos. Então, Sim. Não, realmente. Eu, assim, honestamente, cara, porra, eu não tinha responsabilidade nenhuma, né? Olhando para trás, assim, eu vejo, cara, eu nem sabia o privilégio que eu tinha ali na época, eu não tinha nem consciência direito disso. Mas eu estava muito
no jogo, assim, sabe? Assim, no sentido de ganhar o jogo das redes sociais, ou ganhar o jogo dos algoritmos. Talvez um pouco, até no que eu estava falando no início, da desconstrução, eu queria entender como é que esse algoritmo funcionava, como é que as coisas... Tem algo assim, né? E aí eu entrava nessa parada. Mas, então, aí eu vendi o site em 2020, ele já estava numa baixa, assim, tipo, já era... Porra, ter conseguido vender já foi, assim, um grande ganho para mim, porque eu me livrei daquela merda, assim, para dizer, eu já não tinha mais interesse, o modelo de negócio estava todo cagado, eu não, assim, olhando para trás, eu vi que eu definitivamente não consegui acompanhar as mudanças do mercado, consegui. Isso é importante também, cara. Assim, felizmente, sim. Porque eu lembro, uma coisa que eu comentei, não sei se qual podcast eu comentei e tal, mas enfim, mas só para dar um exemplo rápido, mas quando e as novas inteligências artificiais surgiram, né? Eu já estudava isso por causa da faculdade há muitos anos, mas eu fui uma das primeiras pessoas a começar a falar disso, né? Assim, pelo menos publicamente, né? E aí eu depois fiz um curso sobre isso e tem até hoje. Mas, assim, quando eu comecei a falar, poucas pessoas deram atenção, na verdade, assim, né? Mas eu tinha observado uma oportunidade interessante. Porém, ao longo dos últimos meses, não é que eu fui perdendo o interesse, né? Mas eu percebia que eu já também não conseguia acompanhar tudo. Eu não queria me tornar o carinha da IA, por exemplo. Não era essa, eu não queria ser conhecido dessa forma. E aí eu fui meio que também perdendo um pouquinho do não interesse pelo assunto, mas interesse em tentar se posicionar dessa maneira, ficar assim, acompanhando, porque imagina, cara, com o IA já sai notícia a cada 5 segundos aí. Agora imagina tentar pegar tudo aquilo que pode ser engajante, né? Assim, né? É um puto trabalho. Nossa, o BuzzFeed já tinha nessa época, né, Will? Assim, já tinha nessa época. Tinha. O BuzzFeed era um dos grandes players nesse sentido. Tinha o BuzzFeed, tinha o Catraca Livre. O Catraca Livre era gigantesco, cara. E esses negócios morreram, né? O BuzzFeed deu uma bem. Cara, não sei. O Catraca Livre eu não tenho ideia. O BuzzFeed tem IPO, né, na bolsa lá de Nova York. Então, até onde eu sei, eu tenho quase certeza. Então já é um negócio com. Puta, tem mais nego que se ferra se o negócio for mal. Então, assim, tipo, não sei como é que tá hoje. Mas é um modelo de mídia que as redes sociais, ela acabou engolindo, né, cara? Porque justamente por isso, porque o que é esses sites, né, como o meu fazia? Eles aproveitavam o alto alcance, né, o alcance em escala das redes sociais para levar tráfego para outro lugar. para suas propriedades. Só que a rede social, tipo, os caras não são bobos, né, não? Então, os conteúdos ficaram cada vez mais nativos, eles começaram a priorizar, tipo, o Instagram. Não tem link direito, né? Tipo, É até ruim, né? Para colocar link. Você coloca link, Instagram de tudo. Vai pra merda, então. Então, assim, naturalmente foi se perdendo esse espaço. E ainda, né, a oferta de atenção, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas que tem consumindo conteúdo, eles têm um teto ali, tipo, se mantém, né? O cara não consegue estar o tempo inteiro no blog do Will, no Instagram, ouvindo o podcast, tipo, né? Então, a oferta e demanda não é toda bugada nesse sentido, assim, tipo, prejudica esse criador de conteúdo em outras mídias. Mas... É que é engraçado, o pessoal fala assim, né, que no começo do YouTube ainda dá para você ver quase todos os vídeos, né? Dá pra você rodar assim, né? Zerava o feed, né? Zerava. Agora, o feed infinito, cara, a pessoa consegue ficar ali 24 horas por dia, se ela quiser, né? Mas é isso, né? Assim, você ver um conteúdo é deixar de ver outro, normalmente. Sim, com certeza, com certeza. E isso porra, é um assunto bem... Eu acho interessante pra caralho. É avançado, assim, no sentido de, tipo, quem tá começando a criar conteúdo não se preocupe com essa merda. Não vai se preocupar. Mas, de fato, não é um jogo que todos ganham. Tem um nome pra isso de... Não sei se é teoria dos jogos, essa porra. Enfim, mas também não tenho competência para falar dessa merda. Eu sei que é um assunto interessante, né? Por exemplo, o exemplo vai ficar claro. Se você entra na home do YouTube, você naturalmente vai escolher um. Ah, beleza, eu vou abrir vários vídeos. Tá, você está priorizando alguns em detrimento de outros. Então, tipo, você não assiste todos. Então, mesmo que você apareça num local em destaque, ainda assim você está competindo com outros criadores de conteúdo que não são do seu nicho, né? Tipo, está competindo pela atenção.
Então é um jogo duro, cara. Hoje em dia é um jogo super duro. Mas, para fechar voltar, né, no que a gente estava falando, eu vendi lá o site em 2020, meio que me livrei desse negócio. E aí, cara, o que aconteceu foi que, mais ou menos ainda uns anos antes, desde quando eu tinha saído da faculdade e até vender o site, eu comecei a ser chamado para palestrar sobre o site. Porque como a faculdade lá, a Unifei, ela tinha uma veia empreendedora bem forte, apesar de ser faculdade pública, tinha lá um centro de empreendedorismo, e eu, porra, gostava do pessoal, tipo, tinha uma certa amizade, vamos dizer assim, e aí eles me chamaram para ir lá falar do case. Porra, não tinha outro na faculdade. Só tinha uns negros, assim, tipo, de umas engenharia bem hard skill, assim, sabe? Uma coisa bem técnica, assim, de tipo de, sei lá, nem lembro. Aranha de sobrevivência, assim, né? As aranhas que entram escombros, assim, né? E aí o meu era um pouco mais moderninho, assim, né? Tipo, falava de site, rede social. Enfim, aí eles me chamavam lá para falar, e foi aí que eu falei, porra, aí, cara, eu acho que talvez eu, sei lá, tenha alguma coisa para contar para a galera, né? E aí eu comecei a escrever no meu Facebook, lá na época, o perfil pessoal mesmo do Facebook, com quem eram meus amigos, assim. E aí o negócio foi tomando gosto pela coisa, assim, tipo, sei lá, eu gostava de. Eu lembro, cara, o que eu gostei foi. E essa pode ser uma chave interessante para quem está começando e tem, sei lá, de repente está esperando uma permissão para escrever. O sentimento que eu lembro de ter gostado foi o sentimento de ser útil. Tipo, o que eu estava falando para a galera, seja nas palestras ou escrevendo, eu primeiro, era pautado na minha experiência, você não tá cagando regra, eu tava falando, cara, foi isso que aconteceu comigo, né? Eu espero que com você vá bem também, era mais ou menos essa ideia. Mas era essa utilidade, entendeu? Assim, de, tipo, porra, se você fizer assim, assim, assado, acho que você consegue atingir tal coisa. E esse senso de utilidade, eu acho que pode ser interessante para quem está começando, porque você tenta tirar o seu eu da reta mesmo, assim, tipo, você para de pensar em si mesmo, ou tenta, né? Parar de ficar, de se colocar ali sobre o centro das atenções e fala, meu, como que eu vou gerar valor para o leitor desse texto, né? Ou como que eu vou gerar valor aqui na palestra que eu vou fazer? E isso eu lembro que eu falei, porra, isso é legal, cara, eu tô sendo útil. E aí eu fui tomando gosto, fui vendo, claro, né, os movimentos de mercado, fórmula. Aí nessa época, eu acho que eu comecei assim a assinar o meu nome foi em 2017. O Fórmula já estava já estava engrenando ali com as primeiras turmas. Eu não entrei logo nas primeiras, assim, eu acompanhava de fora. Eu acho que eu fui ter acesso ao Fórmula em 2018 só, que eu fui assistir o Fórmula de lançamento, que aí eu falei, caralho, porra, perdi tempo, que devia estar, né, com esses caras aí fazendo uma grana. Mas, e aí foi naturalmente, então, assim, com amigos mesmo, né? Com minha rede de contatos, eu criando conteúdo ali, porque meio que me convidaram a fazer isso. Primeiro nas palestras, aí depois, sei lá, me pareceu natural continuar essa conversa, que era mais ou menos a mesma galera que viu minhas palestras, era quem estava lá no Facebook. Então, eu me senti bem à vontade de começar a criar conteúdo, escrevendo, né, claro, lá no Facebook, que aí entra os e-mails, né? A minha forma de enxergar os e-mails é como era o Facebook de 2017, ali, 2018. Eu vejo os e-mails como uma atualização de status. Sabe, assim, tipo... E-mails curtos, rápidos. Cara, porque eu acho que a galera se complica já de olhar para a comunicação por e-mail, olhar como se fosse uma newsletter. Quando você fala isso, newsletter, caralho. Precisa ter um nome para minha newsletter. É muito engraçado, cara, porque assim, quando eu falo, né, tem uma newsletter e tal, e o pessoal quer criar uma newsletter também, né? Como que é o nome? Eu falei, cara, eu já tinha um nome, mas coloca o seu, newsletter do Will, newsletter do Raul, coloca assim, vai, né? É que dá um certo, assim, principalmente quem tem uma ambição, assim, de querer fazer algo de qualidade, então, assim, tem uma procrastinação relativamente útil, que é assim, eu vou pensar no nome, eu vou pensar na cor, eu vou pensar na fonte. Então a pessoa ela vai se acostumando com a ideia de fazer. Mas, cara,
Tem aluno meu que tá ouvindo isso aí, que assim, cara, a pessoa tá uns 3, 4 meses para lançar o primeiro texto. E ela já poderia ter feito isso aí. É coisa de um final de semana, sabe? O pessoal fica lá piradaço, mas é isso mesmo, assim, a pessoa pensa assim, poxa, eu vou lançar uma newsletter, então eu preciso chegar com um plano, com uma estratégia. E aí ela complica demais um negócio que já é difícil, que já é escrever, né? Sim. Quando não é isso, é assim, galera... só última coisa. A pessoa quer assim, não, Will, mas me passa assim, tipo, uma sequência de e-mails, me passa um funil de e-mails, assim, mas você não sabe escrever sabe? Você quer escrever 10, 12, né? Eu acho que uma coisa que vai ficar clara para quem começar a assistir os podcasts, todos os episódios, é que assim, gente, é muito mais importante você ir lá e escrever do que você ficar, do que você achar que é preciso ter uma estratégia perfeita, que é preciso ter um passo a passo perfeito, que é preciso saber exatamente o que fazer, onde publicar, como publicar, qual o tamanho do texto, qual é o título. Gente, só escreve e solta, entendeu? Porque assim, por exemplo, no caso do Will, né? Cara, você hoje ensina basicamente marketing, né? Marketing digital, tudo mais, outras coisas também. Só que assim, cara, você aprendeu muita coisa fazendo, né? Escrevendo. Você aprendeu a escrever, por exemplo, headline, título de e-mail, porque você já tinha escrito, sei lá, quantas milhares de headlines para textos no Facebook, que não são exatamente a mesma coisa, né? Então, por exemplo, você escreveu um texto para um site para conseguir audiência de negro que tá, nega no caso, né, que quer mechas californianas, não é a mesma coisa escrever um carrossel sobre marketing digital em 2000, mas é parecido, né? Então, se você sabe fazer uma coisa, você com certeza sabe fazer outra coisa também, ou pelo menos vai aprendê-la muito mais rapidamente. Os princípios são bem similares, né? Assim. São bem similares, né? Então, assim... os princípios se mantêm, né, praticamente. Exatamente. Então, pode continuar, Will, desculpa, pode continuar. Não, então, assim, eu vejo trazendo para os e-mails, né, eu gosto de enxergar dessa forma. Cara, é só texto, isso me agrada muito. E é engraçado, porque assim, porra, eu já tinha trabalhado com e-mails antes, né, agora eu falei 2008, né, que eu comecei, nesse inteirinho todo aí, porra, já trabalhei com e-mail, inclusive, foi um certo aprendizado / arrependimento, com esse portal de conteúdo que eu tive, que eu vendi e tudo mais, é que na hora de vender, um dos grandes ativos que eu tinha, que valia mesmo dinheiro, era a minha lista de e-mail. Lista de e-mail. Porque o resto não é meu, cara. Facebook tinha 1 milhão de seguidores lá. Não era meu. Instagram, sei lá quantos tinha. Não era meu. A lista era o ativo proprietário. Porque aí beleza, né? Tem o Gmail que controla, é do Google e tudo mais, só que, né? Você pode importar. Entendeu? Então, esse foi um aprendizado que eu já tinha tido ao longo desse portal de conteúdo, em 2020, ali nos finalmente da negociação, eu falar, cara, eu tinha 1 milhão de seguidores e eu não tinha 500 mil leads na lista. Eu comecei depois no final ali, nos últimos anos, que eu comecei a trabalhar mais o SEO, algo que eu já tinha feito antes, lá atrás, aí eu falei, porra, eu tenho que correr atrás para ter um tráfego orgânico vindo do Google. Isso também é valioso, apesar de ser do Google, né? Vamos dizer assim, o Google, ele que está te mandando esse tráfego, ele tem esse valor também, mas voltando para os e-mails, quando eu entendi isso daí, cara, que eu já tinha entendido, mas sei lá, quando veio, eu vi essa parada, eu falei, porra, cara, não faz sentido eu priorizar outro canal de comunicação. Imaginando que eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu entendo que, beleza, eu posso entrar em um projeto, outro projeto, mas o William Binder vai existir até o último dia da minha vida, né? Então, assim, faz sentido eu priorizar um canal de comunicação que ele é mais sustentável no longo prazo. E aí, se a gente for usar acho que é o Taleb que fala dessas coisas, assim, que tem um raciocínio parecido. É mais provável que o Instagram acabe amanhã do que o e-mail. Porque o e-mail está há muito mais tempo do que o Instagram. Né? O efeito Widget, né? Coisa assim, né? Eu não sei. Coisa mais antiga, Taleb, né? Tem mais resistência. Nem sei se aplica tanto para essas inovações tecnológicas, assim, tal. Mas, cara,
a chance do e-mail desaparecer, eu acho que é relativamente baixa, né? Claro, aí a gente pode entrar em questão, mas ninguém lê os e-mails e tudo mais. Então, É sempre Cara, esse argumento clássico, cara. Você tem é que. clássico. deixa eu contar aqui meu testemunho aqui, né? Cara, eu lembro que eu já conheci o Will já, etc. Mas acho que eu comecei a prestar mais atenção nele com esse lance dos e-mails mesmo, né? E aí eu escrevi sequências de stories no Instagram, né? E no começo elas iam muito bem, assim. Eu conseguia uns picos de tráfego, né? Que assim, às vezes quadruplicavam, quintuplicavam as views nos stories. Só que isso foi diminuindo cada vez mais, né? Cada vez menos pessoas foram entrando no primeiro story e cada vez menos pessoas foram chegando ao último story, né? Então, assim, é um negócio assim de primeiro story, 18 mil pessoas, último story, 1.000 pessoas. Assim, eu perdi 17 mil pessoas ao longo do caminho. E assim, do primeiro pro segundo já caía metade, entendeu? Não era que ia cair pro, já caía muito dos últimos, do primeiro até o 10º ali, caía assim, nossa, era absurdo. Falei, cara, essa merda não tá funcionando bem mais não, né? No Instagram. Ninguém mais quer ler, desespero. Falei, tá, eu vou tentar fazer isso por e-mail, né? O Elton veio encher meu saco, né? Falei, tá, funciona pro Will, funciona pro Elton. Eu vou tentar aqui. Aí eu peguei o mesmo texto que eu joguei numa sequência de stories e joguei no e-mail. Só que ele deu acho que uns 7, 8 e-mails. Era longa, né? Bem longa pro Instagram. Cara, eu tinha 20 mil pessoas na lista na época de e-mail, comparado a 130 mil pessoas no Instagram. 7 mil pessoas leram todos os e-mails, pelo menos. Todos os e-mails. Sendo que lá nos stories, nos últimos, eu acho que deve ter perdido uns 70% de leitores nos primeiros 10 stories, entendeu? 7 mil pessoas leram consistentemente todos os e-mails. Certo? Então, assim, eu falei, cacete, eu consegui 6 vezes mais pessoas lendo o negócio, mesmo com uma audiência que era 7, 8 vezes menor em relação a números totais. Aí eu fiquei chocado, falei, porra, as pessoas leem ainda. Uhum. Aí eu Pois percebi é. que a mídia faz diferença, né? Que é aquela coisa que o Marshall McLuhan e o Neil Postman já vinham dizendo há décadas, né? A mídia é a mensagem, né? A forma como a pessoa recebe a mensagem altera a própria mensagem, altera a forma como ela recebe a mensagem. Então, nos stories, é um ambiente menos propício à leitura, né? Não dá, cara. Sim. Não, Notificação, né? Aí, às vezes, eu sumia dos stories e ficava tipo, meia hora sem escrever, aí perdi todo o fluxo. Enfim, era uma merda, né, pra pessoa ler. E aí, cara, deu muito. Depois eu comecei a mandar e-mail de oferta também, né? E as pessoas compravam também. Falei, porra, as pessoas também compram pelo e-mail. Então elas leem e elas compram. Ou seja, então funciona, tá, gente? Só pra vocês saberem. o pessoal subestima muito, né? Assim, Muito. o e-mail e a ideia de que assim o Instagram não é muito bom para ler. O que a gente, eu acho assim, o que a gente fez no Brasil, porque nos Estados Unidos também não é comum, né? Assim, caixinha de perguntas, assim, né? Entre influenciador, né? Tem, mas assim, é raro, né? Agora, o esquema nosso de fazer esses textões, assim, respostas que, inclusive, eu imagino assim, alguém mais inteligente teria feito isso, né? Faz as respostas, depois monta um PDFzinho, monta outro conteúdo mais duradouro, né? Mas o que a gente fez é um negócio assim surreal, né, porque a gente está tentando lutar contra a ferramenta, assim, né, contra, né, a própria mídia, né? Porque no e-mail é um lugar muito mais propício para ler, você tem menos distrações, né, enfim, né, você não fica com a ideia de assim, o Raul está escrevendo muito, vou passar por daí, a pessoa passa para o próximo influenciador, enfim, né? Você não tem muita competição, né, por assim dizer, no e-mail, né? Mas é mais difícil, mas menos pessoas leem, mas são pessoas de mais, digamos assim, qualidade, né? Sim. Tem um fato, cara, que dificulta isso tudo, até para o próprio criador do conteúdo, né? Que é o fato de que o Instagram, as redes sociais, é muito mais sexy. É muito mais legal. Sim, Porque sim. lá você vai ter, porra, eu tenho, sei lá, 100 mil seguidores. Eu posto uma foto, bicho, tem 10 mil likes, né? Os meus vídeos. Tem a vaidade por trás disso, que uns tentam esconder, outros não. Eu sei que isso me toca. Tipo, eu sei que isso pega pro meu lado. Enquanto que pro e-mail, ninguém sabe quantos leads eu tenho, ninguém sabe quantas pessoas leem os meus e-mails, quantos respondem os meus e-mails. Então, para o criador de conteúdo, ele tem que estar com as expectativas muito bem colocadas assim no lugar certo, porque senão é uma máquina de frustração, né? Você vai ficar
as expectativas não vão ser atendidas porque não é a mesma dinâmica de funcionamento, né, da plataforma. Cara, eu acho assim, o e-mail é realmente por uma pessoa um pouco mais resolvida consigo mesma, assim, né? Porque imagina assim, cara, isso acontece com muita gente. A gente conversou com a Gabi falou disso, quer dizer, às vezes o seu trabalho, as pessoas estão vendo o seu trabalho, mas não estão reagindo ao seu trabalho, e você acha que ele não tem efeito por causa disso, né? Porque ela falou quantas oportunidades ela conseguiu, principalmente dentro do novo mercado, porque tinha gente lendo os textos dela, né? Mas quando você posta, não vem uma curtida, um comentário e tal, você já começa assim, poxa vida, eu acho que a pessoa pensa assim, eu sou burro, eu sou incapaz, enquanto ela deveria pensar, cara, talvez eu não consiga provocar reação, porque é uma coisa diferente de ser bom ou ser ruim, né? Então talvez eu tenha que ajustar esse efeito, como que eu provoco reações, né? Porque às vezes, assim, o seu texto é tão bom que não tem muito que eu possa falar, é isso, parabéns, sabe assim? Tem Você é muito tão assim. superior intelectualmente a pessoa que a pessoa não sabe falar, né? Ela fica até com vergonha de colocar um joia lá. Aí o pessoal fazia aquele comentário, tipo, cirúrgico, foguinho, sabe? Tipo, é isso, sabe? Mas é complicado mesmo, eu imagino que mas, Will, você não é um cara também que aparece muito no Instagram, né? Tipo assim, você não é um cara do lifestyle, assim, né? Você não... Não, cada vez menos. Mas você entrou já com essa mentalidade, tipo assim, ou não? Você falou assim, cara, eu preciso... Porque essa é uma dúvida que muita gente tem, do tipo, cara, aparecer conta, e se conta o bastante para que eu mude a maneira como eu me comunico, por exemplo, a pessoa vai mudar a comunicação inteira dela, porque ela precisa aparecer, precisa postar uma foto na academia, foto jantando, foto com a esposa. Cara, então, eu acho que vai muito de caso a caso, assim, e vai do autoconhecimento mesmo, da pessoa saber quais são as forças dela e as fraquezas, né? Porra, eu sei que, meu, vai ver um careca barbudo, não tem nada pra ver, tá ligado? Tipo, eu não tenho que estar aparecendo, não. Eu sei o meu lugar na fila do pão, né? Aquela história assim, tipo, falando, porra. Então, e aí eu particularmente, eu até brinco um pouco mais com isso, que eu acho que eu ganho justamente por trazer um pouco desse certo, um ar de mistério mesmo, assim. Sim. Tipo, que porra esse cara tá fazendo? Então, mas é coisa da minha cabeça, eu não consigo provar por A mais B que funciona, né? Que fique claro. Mas eu gosto de encarar dessa forma, assim, de, cara, quer saber? Eu não vou explicar muitas coisas aqui, eu não vou revelar muitas coisas, eu vou fazendo dessa forma. E claro, se tiver de acordo com os resultados que eu estou esperando, que eu estou conquistando, foda-se. Eu gosto de trazer essa camada de suspense mesmo para a coisa, sabe? De não revelar muito assim e dar uma enfeitada no discurso como um todo. Se funciona, não sei. É o que o Rafael falou pra mim um dia que ele fez o teste de arquétipo e deu. Como é que é, Rafael? Arma secreta, né? Arma secreta. Fiz aquele teste aquele livro lá, né? Fascinate, né? Da Sally Sim. Hogg. Aí o meu era Arma Secreta. O meu é esse também, Acho que cara. tem algo disso aí. Arma secreta. Você fez também, meu? Sim, Tem que fazer o meu, mano. Tô me eu sentindo, ponho essa porra desse teste no meu curso, cara. E tô me sentindo a diminuído galera agora. Né? pira nesse teste aí. Porque aí tem uma narrativa interessante que ela traz que eu usei. Espero que nenhum aluno veja, né? Que aí eu estar falando. É só maquiavélico, né? Como que eu fiz. Não, mas assim, tem um negócio interessante que ela traz, que ela se vendeu muito bem, né, essa mulher. Que ela disse que o teste de arquétipo dela ali, o negócio, é de como o mundo te vê. E não como você vê o mundo. Né? Que normalmente ela diz que os testes lá de personalidade, o escambau, é muito de como você vê o mundo. E aí ela inverte esse discurso. E eu achei interessante, porque para o Instagram, né, é muito sobre como as pessoas te veem mesmo. Né? Então, mas o meu deu isso aí também, cara, deu arma secreta. É um negócio assim, né? Eu acho que esse não é o tipo de. Eu acho que o que acontece no Instagram, principalmente com essa onda de posicionamento e tal, é que o pessoal quer achar a maneira mais conveniente ou lucrativa de ser visto, né? Enquanto assim,
você provavelmente é um cara que já não é muito assim na vida real, né? Assim, talvez você não seja um cara, né? Assim, tipo, ultra simpático, sai falando com todo mundo, contando da vida e quer revelar tudo. Talvez você não seja um cara assim. Você só chama ao saber que a sua comunicação pode ser bem sucedida dessa forma, você só começa a ajustar e fazer de forma consciente aquilo que talvez você faça de forma inconsciente, né? Agora, eu percebo que o pessoal tem neurose com isso, tipo. Cara, eu sou uma pessoa zoeira, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa, enfim, né? Mas, poxa, eu tenho que comprar uma gola rolê, porque senão eu não vou conseguir cobrar caro nos meus produtos. E aí, isso gera um problema mental pior ainda do que ele já tem, né? Então, dificulta muito, né? Para quem está começando, entender que, cara, existe uma forma sua de fazer as coisas, né? Que não é bem particular, assim, só você, que nem a gente aqui é tudo arma secreta. O Raul deve ser, cara, não sei, eu não lembro, nem lembro os outros que tinham, assim, né? São 49, cara. Não, gente. É uma matriz 7x7, assim, o negócio é bizarro, é muita coisa. E é engraçado, porque depois que a pessoa sabe disso, assim, eu não sei você, mas eu tive alguns insights, assim, legais, do tipo, então tem isso, então talvez eu possa insistir mais nisso, porque eu sei que eu sou assim e tem dado certo dessa forma, né? Mas o resto eu não lembro muita coisa, assim, de todos os elementos, como ajustar. Então, às vezes, também a pessoa faz o teste e ela quer encaixá-lo perfeitamente. E o detalhe, a sofisticação do teste, às vezes, paralisa a ação, né? A pessoa não sabe muito bem, agora o que eu faço? Como que deve ser a identidade visual do meu post, etc. Né? Puta, isso é foda, cara. Que tem, eu colocando isso no curso, e aí vem todo tipo de gente, né? Então tem os mais atentos, tem os mais bem contextualizados, mas tem uma galera que o cara ele não entende que de alguma forma você está trazendo ali um elemento simbólico. Não é concreto, assim, bicho, então, já que você é uma arma secreta, a bio do seu Instagram tem que ser assim. Porra, meu. Sabe, o cara... emojis só. Os outros são os emojis do arma secreta. Senão você vai revelar muito, né? Não vai ser tão secreto assim. Sabe, então, tipo, tem um jogo de cintura ali que... não é tudo, né, velho? A coisa do arquétipo, assim, eu entendo também, como já vira... Acaba virando piada, né? Sim. Hoje em dia já acaba virando piada, essa coisa de arquétipo, coisa de posicionamento e tal. Eu vejo assim, como uma ferramenta, né? Então é legal, eu tive, na época, quando eu fiz, acho que a minha impressão foi muito parecida com o que você falou, assim, dá uns insights legais, mas eu nunca, jamais ia depositar a minha comunicação em cima daquela merda, entendeu? Sentou e falou, agora eu vou montar tudo. Aí é loucura, bicho. Aí o mais importante foi o que o Raul tava falando lá, quando a gente começou o assunto dos e-mails. Cara, é fazer só. É publicar os textos, né? E se colocar nesse movimento, porque eu acho que esse movimento é o que vai mais trazer informações importantes para você, né? Como as pessoas reagem, como você reage com os seus próprios textos, assim, depois que você lê ele pronto e fala, caralho, isso aqui ficou da hora, né? E depois você esquece também, eu tenho muito disso, né? Eu não lembro a maioria dos textos que eu escrevo. Cara, eu também só assim, cara, só penso no próximo texto, assim, agora Exato. Depois, né? Agora o que eu fiz, às vezes o pessoal manda trecho ou marca, eu falo, caraca, fui eu que escrevi isso aí. Já marcaram na frase, falei, que frase boa da porra. Foi isso, rapaz. Caralho, foda mesmo, não lembrava não. Continuo gostando de mim mesmo, cara. Mas, ô Wilson, assim, a gente, eu acho que o Raul também, assim, a gente quando vai escrever algum texto e tal, a gente não tem exatamente, na maior parte das vezes, né? Eu acho que quando tem um lançamento, tudo bem, você tem mais ou menos um plano que você vai fazer, mas normalmente a gente não pensa assim, do tipo, cara, vou fazer um e-mail assim, na segunda, um e-mail assim, na terça. Como é que é com você? Tipo, você acorda e tal, você fala, tô afim de fazer isso, vou fazer isso. Como foi o processo de escrita? Cara, esses e-mails, os textos, conteúdos programados, planejados, são os mais chatos de fazer, na minha opinião, assim. Mas é o trabalho, né? Então eu encaro como trabalho. Mas eu prefiro, cara, quase como no improviso. Tipo, aí é um pouco até, né, tem um quê místico, assim, né, aquela poesia por trás da escrita e tal, mas de fato são os que dá mais tesão de escrever. Eu acho que vocês também devem sentir isso. Sabe, aquele que, tipo, os que eu mais gosto, inclusive, são os que eu começo a escrever sem estar na frente do computador. Tipo, eu
começo a pensar no texto, e eu vou escrever no texto mentalmente. Aí eu só sento para, tipo, materializar a parada no... Porra, aí são os melhores. Geralmente no carro isso acontece comigo, tô dirigindo. Ou No dirigindo ou no carro, banho. na academia, no banho, assim, tipo, sei lá, você tá no supermercado fazendo uma parada aleatória, você tá pensando... Cara, esses são os mais legais, assim, que eu acho, quando geralmente você tá fazendo conexões com coisas aparentemente que não se conectam, né? E você mistura duas ideias e traz alguma analogia, sei lá, faz uma metáfora, pensa alguma coisa. Porque, em essência, né? Eu não sei se vocês têm essa visão também. Eu vejo que eu não tenho mais muito o que falar de novo. Eu não tenho nada de novo para falar. É um jogo de forma. É como a gente vai transmitir a mensagem, mesmo no texto, né? Sei lá, a forma do texto, talvez por vir dos tempos de viral, assim e tal, isso sempre me preocupou. Então, é uma coisa que eu sempre noto, não só nos meus textos, mas de outras pessoas, esteticamente, assim, de cima, como esse texto se parece. Visualmente falando, assim, né? Visualmente falando. Então, se são frases mais curtas, se são parágrafos mais longos, se tem bastante aquelas ilhas, né, que falam, assim, tipo, isso foi um negócio que, sei lá, sempre me chamou a atenção. Mas não lembro também porque eu estava falando disso. Não, tem como é que você escreve, né? Se você pensa, se você... Sim, verdade. Então, eu prefiro, assim, o que eu acho que eu produzo melhor são esses mais no flow, assim, no certo improviso, são os mais legais, assim, de cotidiano, como eu gosto de dizer. Mas, cara, assim, eu sei que a produtividade ela é muito maior quando eu faço em lote, né? Por exemplo, os e-mails hoje em dia, a maioria das semanas eu faço em lote. Você escreve Então, todo dia? Como que você faz? eu busco escrever todos os dias, mas para coisas diferentes, né? Então, tipo, por exemplo, no caso dos e-mails, eu costumo recomendar isso, eu não sei se vocês têm uma recomendação do tipo, é até legal descobrir. Mas para os meus alunos, assim, o que eu recomendo quando eles vão começar a criar, seja e-mail, seja qualquer coisa, eu recomendo que eles façam um pouco todos os dias, do que já entrar, né, nessa linha de pensamento de produzir em lote, porque a produção em lote é para você otimizar tempo. Né? Então, tipo, é o que eu chamo de abordagem industrial. Você vai colocar numa linha de produção, aí você, beleza, eu tenho que fazer 10 e-mails. Aí você pega 10 ideias, aí você escreve o rascunho, depois você edita. Tipo, a linha de produção, para mim, isso mata a alma do texto na maioria das vezes, assim. Eu acho que o texto já sai... Os últimos já vão ser todo cagado, assim, tá ligado? Cansado, assim, né? Arrastados. Você fala, porra, preciso escrever 10 meses. Então você vai lá e arrasta o negócio. O que eu recomendo, o que eu acho que, se eu pudesse, assim, se eu tivesse aposentado, era tipo, sei lá, primeira hora da manhã eu sento e escrevo o que tá na minha cabeça ali, busco fazer um texto a partir disso. Mas hoje em dia, então, os e-mails, principalmente, eu tiro amanhã de segunda. Segunda-feira de manhã eu tiro para escrever todos os e-mails da semana. E aí eu já deixo programado, agendado, de acordo com o que eu quero vender, o que eu quero comunicar, alguma coisa do tipo. Mas, assim, eu sei que se eu tiro um tempinho para escrever todos os dias, que é, como eu estava falando, a minha sugestão, sem dúvida nenhuma, melhora muito mais rápido, cara. É igual ir na academia, né? Tipo, eu falo pra galera, ninguém vai te sugerir pra você passar a tarde de sábado na academia, em vez de você ir, tipo, meia hora por semana, por dia, né? Para mim, que a escrita é a mesma coisa. Você vai trabalhando esse músculo da criatividade, por assim dizer, um pouquinho todos os dias. Até para línguas é assim, né? Às vezes, eu dei aula por muitos anos de línguas, né? E o pessoal às vezes faz, eu só posso estudar 2 horas no sábado. Você pode, beleza, né? Mas assim, é melhor você fazer 10 minutos todos os dias do que estudar 2 horas. Porque esse não é um jogo de intensidade, né? Assim, é realmente um jogo de, assim, de constância, né? Assim, você precisa, de fato, todos os dias pensar. A gente tem um exercício, a gente gosta do exercício das páginas matinais, né? Da Julia Cameron lá e tal, mas tem um exercício que, na nossa opinião, é melhor, que é o exercício do diálogo, né? Então, a gente recomenda que muitos alunos fazem isso no início da oficina, mas que a pessoa pegue um personagem, né? Ela só não vai dar nenhum nome, vai fazer A e B, e ela vai tentar
começar a escrever um diálogo para isso. É só isso. Oi, e aí, tudo bem? Então, normalmente no começo sou um pouco forçado, mas o diálogo ele tem várias. Eu acho que em relação ao exercício da Júlia, que é meio que tirar o que está na cabeça, ele tem algumas. Eu acho que pode fazer o exercício dela também, mas eu acho que esse é melhor nesse sentido de que no da Júlia, muitas pessoas travam porque elas vão falar assim: o que eu vou escrever na minha cabeça? Eu vou escrever assim: eu tô com vontade de tomar café. A gente passa um exercício assim também, mas no do diálogo, quando um personagem fala e faz uma pergunta, o outro obrigatoriamente puxa a resposta. Então, assim, um puxa o outro, né? E, além disso, quanto mais você escreve, mais natural começa a ficar a sua fala, porque você começa a escrever e pensar, cara, não é bem assim que as pessoas falam, não é? Então, esse é um exercício que a gente passa para a pessoa fazer todos os dias, por pelo menos uns 30 dias, assim. E, cara, a gente recebeu vários depoimentos, assim, muito, né, tocantes até, de pessoas que fazem, assim, tipo, nossa, eu tinha dúvidas em relação à minha opinião sobre esse assunto, mas conversando com aquilo, que é o que talvez você já faça naturalmente na sua cabeça, né, argumentando e contra-argumentando, colocando no papel, você consegue dar uma forma fixa e pensar sobre essa discussão. Isso sim. Inclusive terapêutico, né? Alguns alunos disseram que foi terapêutico, no sentido de elas deram forma a pensamentos que eram muito nebulosos antes, e acho que uma ou duas, acho que foi a Maria Ângela, que é uma aluna com uma pegada mais ficcional, ela já começou a querer transformar aquilo em uma história, entendeu? Ela descobriu uma veia ficcional que ela não sabia que ela tinha, por meio do diálogo, porque isso já sugeriu a ela. Então, o diálogo sugere coisas diferentes a pessoas diferentes também, né? Mas eu acho que o maior benefício dele, além dessa naturalidade, é isso, assim, o personagem A falou alguma coisa, o B vai ter que falar outra. Então, e diferente do da Júlia, ou de qualquer um que seja de escrita rápida, em que meio que você tem que despejar meio que sem uma forma, no do diálogo você já sabe o que tem que fazer. É igual o WhatsApp: oi, tudo bem? Oi, e aí, beleza? E aí, claro que no começo o pessoal acaba fazendo diálogo meio bocó, mas depois eles vão pegando coisas e, assim, tem um aluno que queria criar algo bem humorado, né, e tal, e daí ele começa a pensar em piadas que ele não tinha pensado, né? Mas para nós, o exercício de, assim, o hábito de escrever todos os dias é muito melhor do que escrever em lote. Eu não consigo escrever em lote, a não ser que seja, assim, eu escrevo normalmente, ou o assunto é muito longo, então eu faço bem grande, e daí eu vou quebrando, né, o texto em unidades menores, mas eu não consigo começar, aí faço outro, não é que eu não consigo, né, assim, dá para fazer, mas eu acho melhor fazer acho que um e meio por dia seria ideal, em vez de fazer todos de uma vez, porque é isso, né? Você chega no último, você meio que você tá assim, cara... Tá fazendo por fazer, né, já perdeu o brilho do negócio ali. Eu vejo isso na prática, eu tenho feito já para otimizar, né, e já ter feito bastante também. Você tem, tá calejado. Aí tem o seu favor, você consegue sustentar por mais tempo um pouco dessa alma do texto, vamos dizer assim, né? Que dá um toque a mais, mas nem sempre também funciona, às vezes vários. Isso é uma merda. Foda-se, você tem que enviar, tem que enviar. Mas escreve muita merda, não tem como. Mas teve um aluno, cara, que veio falar comigo quando ele era na oficina, que ele falou assim, cara, eu queria escrever meio igual esse cara. Aí eu abri lá, era o Will Binder. Eu falei, cara, eu curto o jeito que ele conta as histórias. Eu acho que ele mandou que era da época que você estava vendendo aquele curso aquele software de carrossel. Era uma história que você ia contar de como você tinha entrado. Eu acho que o assunto era esse, né? E eu estava tentando explicar mais ou menos assim, olha, ele usa aqui esse recurso, depois ele passa para cá, mas agora a gente pode perguntar para você, né? Se você tem algum tipo de técnica mesmo, assim, do tipo, esse e-mail eu gosto de começar com alguma história e depois eu jogo ali conecto com o produto, se você tem alguma coisa assim, ou é meio que vai no cara, sempre que cabe, eu tento cravar uma historinha no começo, para dar o gancho. Justamente porque eu tenho essa na cabeça, assim, a proximidade dos meus e-mails com o que era o Facebook, né, com uma natureza parecida, apesar de serem plataformas diferentes. E eu sei que nas redes sociais, quando você traz uma história, então, breve, tipo, 2 frases, 3 frases, você consegue colocar, já vai direto no incidente incitante, né? Tipo, você já entra já no porra,
Tem um... Eu li isso uma vez, os caras falando, deve ser uma técnica de... deve ter um nome para essa técnica de roteiro, que é... Eu falo como os filmes do 007. Os filmes do 007, já começa na pancadaria, entendeu? Já é tiro, porrada e bomba. A maioria dos filmes é assim, não começa dando cenário. Média assim, res, né, o pessoal fala, né? Vem desde Homero isso aí. A Ilíada começa com Aquiles lá putaço, com Agamenon, não começa com o Homero. Isso, isso. De Aquiles já. Exato, então já é na pancadaria. Eu busco, claro, guardadas as devidas proporções, né? Eu já tento ir mais na ação do que está acontecendo. E aí, tento fazer ali a história mais para ambientar o cara e aproximar ele de mim, para depois ganhar a atenção dele e levar para onde eu quero, que eu realmente quero falar. E aí, nisso, cara, eu vejo assim, eu tendo a ser muito prolixo. Eu acho, naturalmente, se eu não edito o texto, né, ele fica... Puta, tem umas coisas assim que depois eu vou ler de novo, eu falo, cara, que merda, nem precisava, sabe? Eu tendo a colocar muita informação que atrapalha. Mas nos e-mails, no geral, é isso. Eu tento, no início, começar com uma história que eu puxo para a moral da história, que é finalmente o que eu quero falar, né? Dar ali, ó, a conclusão, a lição, sei lá, o que eu vou passar pro cara. Mas, hoje em dia... É curioso, porque eu não penso muito nisso para escrever, né? Tipo, no dia a dia, assim, eu não tento usar sei lá, uma estrutura. Eu tô mais preocupado mesmo com a forma. Tipo, se os meus primeiros... Você vai ver, porra, o meu texto é muito claro, assim, tipo, ele eu penso no cara que vai ler no celular. Apesar de eu escrever no computador, eu penso no cara que vai ler no celular. Então, é sempre parágrafo pequeno, né, frases curtas. É isso, um parágrafo de 2 linhas no celular, deve ter umas 3, 4, assim, né? Então, pensa, né, nesse histórico, né, de escrever muito para as redes sociais, foi me viciando, e hoje eu tenho até mais dificuldade isso é uma merda, né, de escrever, por exemplo, artigos mais, por exemplo, para blog, que exigem mais desenvolvimento, exigem frases maiores. É uma merda, cara, porque você fica viciado nessa estrutura e, porra, você vê, caralho, parece que amputaram uma parte do meu cérebro, você não consigo escrever essa merda. Mas eu tô realmente mais preocupado com a estética, não sei se é o melhor termo, mas também com o flow de leitura. Aí, por gostar bastante de rap, né, por ficar lendo a porra das rimas dos caras. Né, mas aí, claro, qualquer música, né, a composição eles fazem. Os versos são sempre curtos, né? Mas eu me inspiro nisso, sabe? De tentar, assim, muitas vezes, dar um ritmo que coloque o cara num fluxo de leitura que permita depois eu expor uma ideia com mais calma para ele, sabe? Tipo, ele já gastou um bom tempo ali dando scroll no meu texto, aí quando ele chega no momento que eu falo, cara, agora eu preciso da sua atenção mesmo, aí eu coloco um parágrafo maior e tal. É o que eu mais me preocupo hoje em dia escrevendo, e não tanto assim como eu vou começar ou como eu vou terminar. Vai mais nesse flow, assim, apesar de não manjar porra nenhuma de música, eu gosto de ouvir os negão rimando. E aí eu tento trazer um pouco disso para... Mas, cara, eu vejo assim, quando eu dava aula de português no ensino médio, sempre tem uns alunos que gostam de rap e gostam de poesia, daí por causa da similaridade, né? Mas são pessoas que se interessam pela linguagem, assim, elas têm elas gostam de ver as palavras criando certos efeitos, assim, e é muito melhor que a pessoa goste disso do que ela não, sabe, porque é muito ruim falar com pessoas que parecem ter uma certa deficiência estética, assim, né? Você olha assim, ela não, você fala, olha, não soa mal para você, e ela não consegue perceber, assim, sabe? É um negócio que você tem que... Pior, ela é totalmente indiferente, né? Às vezes você fala com o aluno que quer escrever e parece que ele não se interessa em nada que seja ligado à escrita. Não se interessa pela linguagem, pelos significados, pelos sons. Aí complica mesmo, né? Você precisa pelo menos ter algum tipo de
Se você gosta de rap, por exemplo, você de certa forma gosta da linguagem, né? Você gosta de como a linguagem é manipulada de uma forma específica para atingir, que é basicamente uma espécie de poesia. Obviamente não é poesia, mas é métrica, tem Sim. Tem recurso poético, né? manipulação, tem recursos poéticos ali no meio. O Will falou que ele tinha um mentorado 3h45, né? Então acho que Daqui a pouco. Pô, acabou. Eu queria que a gente ficasse mais tempo, porque tinha umas. A última pergunta, então, né, que a gente fala pro Will. A gente perguntou isso pro Elton, né, que também falou um pouco sobre isso, a Gabi falou sobre isso, mas a gente quer saber mais, assim, o que você vê em relação à escrita, principalmente produção de conteúdo, assim, mas daqui para frente. O Elton, por exemplo, manifestou uma certa, uma negatividade em relação, ele acha, assim, que o Instagram, ele tem se tornado uma ferramenta mais chata, mais próximo do TikTok, com a atenção curta e etc., e ele tem se voltado para conteúdos mais longos, né? A Gabi Paz, que a gente conversou, saiu da internet praticamente. Agora ela trabalha, né, no YouTube e fazendo assessoria no mundo físico, assim, quase não depende mais do Instagram. E como que você vê isso, assim? Você ainda bota fé nos textos no Instagram? Porque, poxa, você fala bastante de carrossel também. Como que você vê, digamos, os próximos 2 anos, assim, né, em relação a isso? Cara, eu vejo ainda não tem como a gente se livrar da escrita, essa é a verdade. Porque assim, que seja, só vídeo. Se a gente for desconstruir as coisas, eu vou resgatar para. Se a gente for começar a desconstruir, né, desmontar o vídeo, cara, você chega no texto. Então, roteiro, beleza, ok, né? Você vai ter você ali criando para si mesmo, você vai ter um certo desafio de, eu tenho que criar em vídeo, então eu vou ter que aparecer, né? Nem sempre. Mas o ponto é, eu sempre entendo que sempre vai haver espaço para escrita, mesmo em tempos de vídeo, porque você pode escrever vídeos de 1 minuto que são excepcionais. Sim. E é difícil, cara. É difícil. É difícil pra caralho. É difícil. Você não tem espaço. Então, ali, qualquer... Porra, é um lapidar, assim, no texto, que eu particularmente, eu gosto da ideia, eu nunca fui muito a fundo. Teve um momento que eu fiz 7 vídeos. Eu gravei 7 Reels lá, com a ideia de... Hã? Não, do Cícero, desculpa. Tá, você fez uma pergunta. Eu fiz 7 vídeos lá que, cara, esse é um processo legal até de compartilhar com vocês, tem um quê de curiosidade, um quê de processo criativo. Eu decidi que eu ia gravar 7 vídeos, porque tava bombando os Reels. E aí, qual foi o que eu pensei? Eu falei, porra, beleza, eu quero fazer um vídeo que atinja uma grande audiência, eu queria realmente viralizar. Beleza. Qual foi o primeiro passo que eu fiz? Encontrar um modelo de vídeo que eu conseguiria fazer. Então, eu não queria ter um editor, fazer uma grande parafernália e tal. Eu entendi que era um modelo gravando de frente para a câmera, contando uma história, né? Contando alguma coisa, falando conteúdo. Que eles chamam de talking head ou qualquer coisa do tipo, né? Ali tem um narrador falando de frente para a câmera. Encontrei esse modelo. Encontrado esse modelo, eu fui buscar pessoas que tiveram sucesso, ou seja, viralizaram, que era o que eu queria, com esse modelo. E eu encontrei 2 referências que eu posso citar aqui. O primeiro foi o Henry Melin, talvez vocês conheçam, ele cria conteúdo também, faz um trabalho excepcional em vídeo, principalmente, desses modelinhos assim tal. E ele tinha lá o vídeo, inclusive, que me chamou a atenção, era o Elon Musk de Gana. Aí ele contava a história de um maluco lá que empreendeu e tal, não sei o quê. E tinha batido, sei lá, 2 milhões de views, essa porra desse vídeo. Aí eu falei, opa, então beleza, tem esse cara. E aí tem o Beto Altenhofen, lá da Empíricos. Ele também tinha soltado uns vídeos desse mesmo modelo, e são caras mais ou menos da minha área. E aí o que eu fiz? Encontrado, então, pessoas com o modelo tal, que viralizaram, etc, etc, eu reescrevi o que eles falavam. Palavra por palavra, eu fui montando o roteiro do vídeo. Para ter uma noção, né, do tempo, visualmente até como fica, né, assim, né? Exato, bicho. Eu queria ver como se parece o roteiro de um vídeo de 1 milhão de views. Show. E aí eu coloquei Claro, eu não fiz isso... Aí já com a minha experiência, eu acho que
né? Eu tenho uma grande experiência, uma grande merda, né? Mas assim, já tendo um pouco de rodagem, eu não precisei fazer isso para vários outros. Eu fiz para esses dois, um vídeo do Beto e um vídeo do Hermelin, e ficou muito claro para mim, cara. Beleza, entendi. Era tipo, as frases curtas estavam lá, pareciam versos, parecia sempre socos, assim, né? Tipo, você ia dando um soco, é tipo o Clube da Luta, né? É tipo, vai um soco, Jab, soco, jab, jab, jab. é só assim, né? As frases. Não tem frase de ponte, assim, né? Só frase boa para botar na É, exato, só frase de efeito. E aí enfim, coloquei isso no papel e aí eu vi como se parecia um texto desse. E eu falei, porra, vou escrever agora os meus roteiros, mais ou menos aqui, seguindo essas ideias e tal. Isso tudo para dizer. Então, um pouco de processo criativo, assim, do desconstruir, eu faço isso até hoje, eu gosto de fazer, de tipo. E aí daria para ir além, o que eu não fiz, que aí foi até de uma experiência que eu tive na Brasil Paralelo, eu já estava um pouco calejado nisso daí, de roteirizar os vídeos e passar para os editores, né? Que na imagem o que tá. Isso, você tem um roteiro de narração, vamos dizer assim, e tem um roteiro de imagem também, né? Que, porra, se um copywriter, um escritor vai por essa linha, meu, você nada de braçada, assim, porque no geral os caras não sabem fazer. Não sabem, e assim, eu acho que quando você fala isso, assim, pô, o Will precisa fazer talvez você tenha que fazer em 10. Mas, porra, tá tudo lá de graça, caceta. O cara botou todos os vídeos, já fez a parte difícil, né? E aí, eu acho que se você pegar, anotar e falar assim, cara, quando ele fala isso, aparece o que na tela? Tal coisa. Você bota lá. Por quanto tempo? Tá. E o som? Tem algum som quando aparece? Cara, assim, eu acho que se a pessoa fizer isso, ela realmente. Eu aprendo pra caralho fazendo isso assim. E aí eu fiz enfim, né? Eu contei isso para revelar um pouco do processo criativo, que talvez seja interessante para quem tá ouvindo, e também para dizer do texto, né? Então, cara, assim, mesmo que as redes sociais, por exemplo, ou a internet de um modo geral migre cada vez mais para os vídeos, ainda vai ter uma certa supremacia do texto, assim, na minha opinião, sabe? Tipo, é o texto que vai estar as produções estarão apoiadas no texto, né? Sim. E aí vão criar em cima disso. Tem aquele nicho no YouTube, né? O nicho dark lá de vídeos que são só narrados, né? E que são o cara não aparece, ele narra. Cara, aquele roteiro que ele escreveu antes, né? Ele não tira aquilo da cabeça dele, ele escreveu o roteiro. E também existe uma forma para escrever aqueles roteiros também. Você não tira isso do bumbum, você tem que, né? Ele segue uma certa fórmula, etc, etc. E é escrita ainda, né? O cara tem que escrever o negócio para fazer aquilo ali, né? Tem um prestígio, né, da escrita, assim, né? A gente vê em pessoas que escrevem, uma pessoa que escreve bem passa uma autoridade intelectual, né, assim, que é difícil de obter de outra forma, né? Isso é uma outra coisa muito difícil. A gente tem eu acho que quando um influenciador, por exemplo, quer provar alguma autoridade, o cara vai lá e escreve um livro, né? Ele vai lá e lança alguma coisa que de alguma maneira consolide o pensamento dele, né? E isso eu também acho que é difícil. Mas realmente, assim, a gente vai viver essas mudanças. A gente vai ver o que vai acontecer. Mas eu acho muito difícil também que, sei lá, de repente as pessoas não precisem escrever mais. Você não precisa ficar boas nisso, né? Sim. Esperamos o livro do Will Binder. A gente ainda tinha que falar. Mechas californianas a Mano Brown. Não, isso aí vai ficar só para esse podcast aqui, cara. Lá, quando você quiser saber dos podres, você dá um jeito lá, manda mensagem pro Raul, pro Rafael, Ele começou com mechas californianas e hoje tem um império. Hoje é careca, né? Como esse careca construiu um império com mechas californianas? O massa ensanguentado, as mechas californianas. A história de William Binder. Bom, Will, cara, muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Espero que tenha sido um pouco legal para você também. Para a gente foi muito legal. E a gente se vê na próxima, cara. A gente espera refazer essas conversas no futuro. E você com certeza é um cara que está convidado para voltar aí. Quando tiver um cenário fixo, assim, né? A gente traz, né, a gente paga umas garçonetes aí de lingerie, a gente vai fazer um negócio assim. Contem comigo. A gente flow, tá bom? Pode pá.
Ludão, muito obrigado, cara, pela sua presença, foi um prazer. Tu me ajudou muito com a questão dos e-mails, então fiquei com um abraço virtual. E quando a gente se pessoalmente, eu não vou te abraçar porque eu sou muito hétero, né? Eu só dou um tchau assim de longe. Eu ia também. Não faz parte do seu arquétipo. Não faz parte do meu arquétipo, eu tenho que descobrir qual que é ainda. Ah, deve ser um arquétipo foda, né, cara? Deve ser o mais pica de todos, com certeza. Vou parar de gravar porque